Boa tarde a todos. Damos seguimento às mesas, né, desse terceiro programa, desse terceiro seminário do programa de pós-graduação em literatura brasileira. Eu queria começar parabenizando, né, os organizadores pela realização do evento e pelo convite de participar aqui, né, como mediadora da mesa. Essa mesa se organiza em torno de duas pesquisas sobre a obra do Dionélio Machado, né? Então, sobre os ratos e sobre o Louco do Cati. Tá? Eu vou, então, passar a palavra aos orientandos, aqui aos mestrandos, né? E depois da apresentação deles, que deve durar mais ou menos cerca de 20 minutos, eu, então, enfim, faço minhas considerações e passo a palavra aí para o público, né? Então, o primeiro a falar... Vocês querem... Débora Oliveira Lisboa, ela faz mestrado aqui, né, no programa de literatura brasileira, orientada pelo professor Ivan Marques, e o trabalho dela é em torno do romance, né, do Dionélio Machado, Louco do Cati. O título, né, do trabalho, do resumo apresentado é Ponto de Fuga Convergente, o ponto de vista em O Louco do Cati, de Dionélio Machado. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar então essa primeira mesa, que é dedicada, como a professora já disse, ao estudo da obra do Dionélio Machado, e é um privilégio poder participar de uma mesa assim especializada no assunto que eu estou trabalhando, poder expor um pouquinho da minha pesquisa, tomar contato com outras pesquisas e ter essa troca de ideias com pessoas que estão interessadas também na obra do autor. Bem, como disse a professora, o título da minha pesquisa é Ponto de Fuga Convergente, o ponto de vista em O Louco do Cati, do Dionélio Machado. O título, além de ser comprido, traz logo de cara um primeiro questionamento. É a menção direta a um elemento formal, que é o ponto de vista. E no mesmo título vem aí a menção ao Dionélio Machado, que é um autor reconhecido pelo trabalho com matérias de interesse social. Pode parecer uma coisa meio estranha falar de um elemento formal ao lado do nome de um autor que é reconhecido pelo trabalho de cunho social, mas não existe uma discrepância, porque o ponto de vista é aquele elemento formal que nos coloca diretamente em contato com a matéria narrada, e a matéria narrada, sim, é de interesse social. Além disso, na primeira metade do século XX, percebe-se que em toda a literatura ocidental existe um grande questionamento a respeito do ponto de vista, altera-se o modo de configuração do romance e mexe-se principalmente com essa figura do narrador, do ente que te apresenta a matéria narrada, dos ângulos. E no Brasil a coisa não é muito diferente, embora demore um pouquinho para chegar a essa discussão aqui. Aí é que vai se destacar O Louco do Cati com a sua peculiar construção. O Louco do Cati é o segundo romance publicado do Dionélio Machado. O primeiro romance é Os Ratos, que vai ser objeto da próxima comunicação. E O Louco do Cati sai publicado em 1942. Nesse romance, o que acontece? A gente lê e fica com aquela incômoda sensação de que o narrador está situado numa determinada posição e apresentando determinados fatos, enquanto há um outro ângulo de visão através do qual você também pode ver esses mesmos fatos narrados. Então, descrever e analisar a construção desse ponto de vista assim complexo, verificar que impacto ele tem nos outros elementos da narrativa, e aí eu estou falando do tempo, do espaço, de personagem e de enredo, e também apontar os possíveis efeitos de sentido que essa construção traz, é o que pretende a minha pesquisa. Bom, enfim, falei um pouquinho do ponto de vista, falei que O Louco do Cati tem uma construção peculiar, mas por que escolher um romance desse período? Bom, esse comecinho dos anos 40 pode ser visto como um prolongamento da década de 30, porque no plano internacional a gente ainda tem a indefinição, porque permanece o conflito bélico, né, a Segunda Guerra Mundial, e no plano interno também temos uma continuidade, porque o Getúlio permanece no poder e permanecem os seus projetos, né?
No Brasil, nesse período das décadas de 30 e 40, a gente vê o início e a consolidação de um movimento até então inédito na nossa literatura, que é o esforço de representação do outro assumido como alteridade. Não mais como aquele elemento exótico, não mais como aquele elemento portador da identidade nacional, mas como diferente do eu que está falando. A nossa república se tornou velha com a Revolução de 30 e a nossa sociedade começa a ficar mais complexa por conta do processo de modernização e da crescente urbanização. A literatura nesse contexto acaba tomando uma postura mais engajada, mais questionadora. Não basta apenas mostrar uma realidade, é preciso se posicionar diante dela. Com isso, os artistas, os intelectuais e literatos vão colocar o seu foco de atenção na alteridade das crianças, dos loucos, dos animais, dos homens mais primitivos. Isso porque novos campos se abriram à exploração literária e o artista se vê às voltas com a necessidade de fazer as adaptações formais para dar conta dessa nova matéria. Ao mesmo tempo, o artista também precisa se posicionar no embate político-ideológico da época. Vale lembrar que as décadas de 30 e 40 são ali o período em que se tem a tensão máxima entre o meio capitalista de produção e a possibilidade de sua alteração para o socialismo. Bem, nesse contexto, o Louco do Catido de Onélio é produzido, e o romance tem razões extraliterárias e literárias que justificam a sua escolha para estudo. Das razões extraliterárias está o fato dele ter sido produzido por um autor gaúcho. Pode parecer bobeira, mas é como se nós tivéssemos no plano da cultura alguma coisa semelhante ao que está acontecendo no momento político. O Getúlio Vargas, que também é gaúcho, ascendeu, ao poder e troca aquela coisa da oligarquia que ficava fazendo aquela troca entre São Paulo e Minas. Então, a ascensão do Getúlio Vargas, no plano político, abre espaço para a expressão de demandas de outras regiões do país. No campo da literatura, a gente também vê um fenômeno parecido. E aí se destaca, além do Polo do Nordeste, que é bem conhecido pelo regionalismo, também a literatura do Rio Grande do Sul. E aí temos o Dionélio Machado como um bom expoente. O Dionélio começa na mesma corrente política que o Getúlio Vargas. Qual é? A corrente do liberalismo positivismo, do PRR gaúcho. Só que o Dionélio pega aquela questão do Estado como um ente forte que deve promover o progresso e essa forma de encarar o Estado aproxima mais da orientação socialista. Então ele, ao longo da sua trajetória, acaba se aproximando do movimento socialista, participando da greve dos gráficos da Editora Globo, da fundação da AML no Rio Grande do Sul, e por conta dessa sua atividade ele vai preso 2 vezes, no ano de 1935. Embora eu tenha dito que isso é uma razão extraliterária para estudar o romance, esses eventos são elementos selecionados pelo autor, essas vivências biográficas são selecionadas pelo autor e vão aparecer dentro do romance. Um outro elemento extraliterário que eu gostaria de chamar a atenção é a vigência de uma certa concepção de ciência médica e o conhecimento que o autor dela tem. O Dionélio forma-se médico em 1929, então ele está com aproximadamente 34 anos, e no ano seguinte, em 1930, ele vai para a capital federal, então Rio de Janeiro, e lá ele se especializa em psiquiatria e neurologia, depois retornando para o Rio Grande do Sul e trabalhando como psiquiatra por nada menos que 30 anos. A medicina da época ainda está sofrendo uma grande influência daquele cientificismo, biodeterminismo das correntes do século XIX. Não preciso lembrar que no plano internacional as concepções de eugenia estão ali produzindo seus horrores. Aqui, essa forma de encarar a medicina associava no mesmo balaio os loucos, aqueles que tinham comportamentos indesejáveis, os criminosos, as pessoas que tinham alguma aptidão à prática de violência. E essa forma de tratamento igualitária também autorizava que contra essas pessoas fossem praticadas quaisquer medidas, que fossem praticados atos de violência, como a internação, os choques elétricos e uma série de outros tratamentos dolorosos.
O Dionélio questiona essa ciência porque ela começa sempre baseada numa questão de característica física aparente. E ele questiona também o próprio conceito de loucura. Embora eu tenha dito mais uma vez que isso é uma razão extra-literária para tratar do romance, ele também seleciona esse aspecto para trazer para dentro da matéria narrada. Primeiramente por eleger um indivíduo, o personagem principal, que tem um comportamento estranho e ao qual é atribuída a loucura, para materializar a alteridade. E também por trazer, no bojo dos fatos narrados, o discurso de dois médicos. Então, essa concepção de ciência médica e a sua crítica também aparece na obra. Vamos para uma outra razão extra-literária, que é a disparidade de reações que o lucro do Cati gerou em editores, em críticos e público. O Dionélio não tem grandes dificuldades para publicar o livro. Ele é concebido numa situação um tanto quanto peculiar. O Dionélio estava ainda muito tenso, com medo de ser preso novamente. E em 1941 ele fica acamado, ele tem uma doença cardíaca e acha que está para morrer. Hoje é meio que consenso de que isso tenha sido um erro de diagnóstico, mas essa era a impressão que ele tinha na época. Então ele está acamado, ele tem crises de fadiga e ele começa, para tentar ocupar o seu tempo, a fazer o romance que é O Louco do Cati. Ele começa a ditar trechos e aí para a mulher, para os amigos que vão visitar, para a filha. Isso tudo é recolhido, forma um romance e vai para a publicação. O Dionélio, o romance anterior dele, Os Ratos, foi um sucesso, recebeu o prêmio, mas não vou entrar muito na seara dos ratos, porque vai ser objeto da próxima comunicação. Mas, de todo modo, Os Ratos projeta o Dionélio na cena literária nacional. Então, quando ele chega para o editor e diz eu tenho um novo romance, ele não encontra lá grandes dificuldades para publicá-lo. Sai a publicação pela editora Globo em 1942, só que a crítica jornalística e o público não recebem muito bem, porque o livro não dá uma continuidade àquilo que estava sendo feito nos Ratos e apresenta muita inovação temática e principalmente muita inovação formal. Então a crítica vai assim de uma forma muito violenta destruir as tentativas de inovação que se tem ali no romance. Ao lado dessa rejeição, os editores também se põem nesse polo da rejeição, porque dessa primeira edição, que sai em 1942, nós só vamos ter uma segunda em 1979, são quase 40 anos depois. E aí o livro sai pela Vertente. Para que essa segunda edição saísse, foi preciso que a filha do Dionélio escrevesse uma carta pedindo para o pai, por favor, não deixe o Louco do Cati lá encostado, tenta reeditar o livro. Ele fica bem relutante por conta da repercussão negativa que o livro teve quando editado pela primeira vez, mas acaba lançando o livro novamente. Ao lado dessa rejeição de alguns leitores poucos, como a própria filha, que gostavam do livro, nós temos depoimentos que vão para o lado contrário, né? O do Mário de Andrade, por exemplo, um pouco antes de morrer, ainda nas tratativas do Congresso de Escritores, ele escreve uma carta para o Dionélio Machado, dizendo, sim, gosto muito dos Ratos, mas eu preciso urgentemente reler O Louco do Cati, porque ele é um livro que morde e marca. Ganhar um elogio desses do Mário de Andrade não é pouca coisa. A esse soma-se ainda o do Guimarães Rosa, que quando foi preencher um questionário a respeito do que ele achava da literatura brasileira, aponta O Louco do Cati como um dos 10 melhores romances de toda a literatura brasileira, diz que todo brasileiro consciente deveria ler esse romance e ainda vai além. Diz que se esse livro tivesse sido escrito em francês, o seu autor receberia o Prêmio Nobel. Então, de um lado, as pessoas adoram O Louco do Cati e de outro é uma rejeição completa. Então, essas atitudes extremas de desprezo ou de muita exaltação dão mostras de que tem alguma coisa de muito intenso ocorrendo ali dentro do romance. Dito isso, eu passo para as razões literárias do estudo. E nela, dentre elas, está o modo peculiar de configurar os elementos fundamentais da narrativa. Eu já disse que o ponto de vista está configurado de modo peculiar, mas não é só ele. Falando um pouquinho do enredo, a trama traz um primeiro plano
com fatos encadeados com uma lógica um tanto quanto estranha, porque existe um rompimento não só na sequência cronológica, porque há uma superposição de tempos, tem o presente da narrativa, onde alguns fatos vão se desenrolando, mas também vem um passado histórico, também vem experiências pessoais do personagem, também tem um tempo cíclico, enfim. Existe também o rompimento de uma sequência lógica própria de uma narrativa de aventura. Por que eu estou falando de aventura? O Louco do Cati, ele tem um subtítulo, que é Romance de Aventura. Além disso, a primeira parte, no primeiro capítulo, já diz: a primeira aventura foi no bonde. E termina a primeira parte com um capítulo que se chama Aí que começam mesmo as aventuras. Bom, então existe aí uma aventura que deveria estar sendo contada, e por aventura a gente cria aquela expectativa de que vai ter um indivíduo ou um grupo de indivíduos que vai sair de um determinado lugar e vai se pôr em busca de algo. Conquistado ou não esse algo, esse indivíduo ou grupo de indivíduos deveria retornar. Bom, isso é o que a gente espera, não é exatamente o que a gente encontra no Louco do Cati. A ação tem início com um protagonista, e aí eu sempre uso protagonista entre aspas, já vou dizer por quê, literalmente com um bonde andando. Esse personagem já está a bordo do bonde, a gente não sabe quando começou a trajetória dele, então não se tem essa saída dele em busca de algo, né? Ele está num bonde e ali ele permanece até o ponto final da linha. Não que ele efetivamente tivesse um plano ou tivesse indo para algum lugar. Ele simplesmente se deixa levar, chega no final da linha e ele se junta a um grupo de amigos que está saindo para um passeio. Esse passeio que está sendo combinado também não é muito mais organizado do que a trajetória do protagonista. Esses amigos estão ali saindo de Porto Alegre, tentando chegar ao litoral, mas não se tem um destino certo. Até porque eles vão utilizar um caminhão que vai ganhar aí o status de personagem. O caminhão tem nome, se chama Borboleta, e ele vai determinar muita coisa no romance, onde vai se conseguir chegar. O passeio, enfim, vai depender das condições desse caminhão em que eles vão viajar e das estradas. Estamos em pleno processo de modernização, algumas estradas estão em boas condições, mas aí de repente se interrompe, vem um trecho com areia, vem um trecho com pedregulho, e ultrapassar não é uma coisa fácil, né? Então, num dado ponto desse passeio, eles conseguem chegar no litoral. Mas aí esse protagonista e um rapaz chamado Norberto separam-se dos demais e vão tentar seguir um caminho que a gente também não sabe muito bem para onde. Parece que o personagem Norberto está tentando chegar no estado de Santa Catarina, mas a gente não sabe muito bem por quê. Então, nota-se que tem um movimento constante, mas que a saída para algum lugar, que a gente não sabe qual é, não se completa devido a múltiplos entraves. O caminhão fica sem gasolina, ele quebra, ele é inadequado para essas estradas ruins ou interrompidas. Algumas estradas estão com bloqueios policiais, não dá para passar. Os personagens se veem ali com falta de dinheiro e provisões. Lá pelas tantas, o protagonista e o Norberto são presos fora dos trâmites convencionais. Eles estão numa determinada paragem, a polícia chega e os leva. Eles são transferidos para a capital federal por via marítima. E no meio dessa aventura, isso tudo é a ida. No meio dessa aventura principal vão aparecendo trechos de flashback da infância e da juventude desse personagem principal. Uma vez liberto, esse protagonista é mandado de volta, já sem o Norberto, e essa volta não é menos conturbada que a ida. São utilizados vários meios de transporte, existem também múltiplos entraves, e tudo isso culmina lá no final com uma metamorfose ou simbiose desse protagonista com um cachorro, que vai sendo sugerido ao longo da narrativa, e lá, no final, ele encontra com as ruínas do Cati, que é mencionado no título. Bom, se o enredo, a trama é assim difícil, de contornos difíceis, melhor sorte não assiste quando a gente vai falar do personagem principal. A sua configuração também é cheia de entraves. Esse indivíduo, ele não atua como um protagonista no sentido estrito do termo. Ele tem uma postura mais passiva que ativa. Na ida e volta narradas, ele não volta para o ponto de início. Vale dizer que o início ele já está a bordo do bonde, no final ele está nas ruínas do Cati, não é ali que a história começa. A gente acompanha esse trajeto todo sem saber o seu nome, quem ele é,
de onde ele vem. Tudo que a gente sabe é que ele não é um tipo convencional e que ele tem um trauma, que é a violência praticada no quartel do Cati, que houve no Rio Grande do Sul, durante e após a Revolução Federalista. Ali eram praticadas toda sorte de violência numa tentativa de conter novos golpes de Estado, novas rebeliões. No presente da aventura narrada, esse personagem principal parece ausente e, ao mesmo tempo, ele está sempre ali. Né? A construção do seu olhar é complexa porque ela é feita de sutileza, quase ao fundo da ação principal. A sua consciência e subjetividade parece que estão cindidas por esse trauma da violência que ele sofreu lá no passado, mas essa violência também está sempre presente e vem sendo perpetrada das mais diversas formas. E assim, esse sujeito que aparece no relato tão fragmentado e marginalizado, a forma como ele está no relato retrata muito isso. Né? Ainda assim, esse sujeito ele é deslocado de uma posição inicial acerca de si, do lugar que ele tem no mundo, para uma outra posição. Né? O que resulta dessa breve tentativa de apresentar o romance é que é difícil enxergar os contornos e as relações entre o tempo, o espaço, o personagem e o enredo. Para dar liga a tudo isso, justamente, é que se usa o ponto de vista, assim entendido como aquele conjunto formado pelo narrador, pelo foco, né, a distância panorâmica, o retrato cênico, e o ângulo de acompanhamento que é dado ao leitor. Né? Temos um narrador, mas também é possível ver a história a partir de um ângulo mais próximo do personagem. Né? Então, a minha pesquisa acabou se pautando por uma série de questionamentos do tipo: quem que está se dirigindo ao leitor? Quem é esse narrador? De que posição ele está falando desses fatos narrados? Quais são os canais de informação utilizados? Então, além do discurso do narrador, além dos diálogos, tem alguma outra coisa? Por exemplo, uma certa leitura de jornal da época? Outra questão: a que distância, em que ângulo o leitor é colocado da matéria narrada? Que implicações esse modo de construção do ponto de vista traz para os outros elementos da narrativa e que efeitos de sentido a gente consegue a partir daí? E aí, postas todas essas questões, qual é o lugar que a obra tem na tradição literária brasileira? Ela se liga a alguma coisa que veio antes? Ela produz frutos depois? A hipótese inicial, como o título deixa perceber, é de que a matéria narrada está tensionada entre o narrador e o ângulo de visão, como um objeto situado entre dois pontos de fuga, que só vão culminar num desfecho convergente lá no final. E aí, o estudo envolve investigação de elementos biográficos, o impacto do romance tanto na obra do Dionélio, na literatura gaúcha, na própria literatura brasileira, um corpo a corpo com o texto para descrever e analisar os procedimentos utilizados nessa construção do ponto de vista, e o quarto e último passo é tentar extrair daí algumas hipóteses interpretativas. E para isso, eu estou utilizando tantos trechos do romance, biografias, autobiografias, jornais, entrevistas, obras de historiografia, jornais, teoria da narrativa, tudo isso para tentar dar conta da complexidade que é o romance. Bom, com isso, essas coisas colocadas, eu encerro a minha comunicação. Eu sei que ela causa mais inquietação do que esclarece, coloca mais perguntas do que respostas, mas é o livro que determina esse tipo de postura. Obrigada pela atenção. Agora eu passo a palavra para a Fábio Henrique Passoni Martins, que é orientando de mestrado do professor Murilo Marcondes de Moura, e que estuda os ratos, né, do Dionélio. E o título da apresentação dele é Ciranda de Pobres Homens, uma leitura dos ratos de Dionélio Machado. Boa tarde, gente. Boa tarde, Simone. É um prazer em conhecê-la. Ivan, obrigado à comissão organizadora. Eu me congratulo com esse tipo de evento, porque a gente já organizou bastante, sabe como que isso é difícil de dar trabalho, tá bom? Obrigado pelo convite. Bem, a Débora falou sobre o segundo romance do Dionélio Machado, né, o romance de 42, O Louco do Cati. Eu vou trabalhar com o primeiro romance do Dionélio Machado e a obra literária que o projetou na literatura.
antes Os Ratos, não é, de 1935, a edição é de 35, mas ele foi escrito em 20 noites de dezembro de 34 para um concurso literário da Companhia Editora Nacional, Prêmio Literário Machado de Assis. A gênese, antes dos Ratos, o John tinha lançado um conjunto de contos, não é, nomeados como Um Pobre Homem, não é, causando aí um certo constrangimento do ponto de vista das opiniões contidas ali. Há um conto que foi expurgado das edições atuais deste livro de conto, não é, que é um conto que faz referência à Guerra do Paraguai. Esse conto, quando foi publicado a primeira vez em 27, causou extremo problema. Depois, em 42, ele foi novamente republicado na revista do Globo. John Nelly novamente, não é, passa pelas suas apreensões aí do ponto de vista da perseguição política, foge para Santa Catarina com um nome falso, enfim. Bom, vamos então pegar essa obra, lidar um pouquinho com essa obra que projeta o John Nelly Machado, não é, como romancista, como autor de literatura. Bem, qual é o problema, com o que está lidando Os Ratos? Os Ratos vai lidar com a seguinte situação. O problema ali é o personagem, Nasiazeno Barbosa, tem 24 horas, um dia, para conseguir 53 mil réis para pagar a dívida que ele tem com o leiteiro. Nós estamos num tempo em que o leite, né, ele chega todas as manhãs em casa, se deixa a porta da cozinha aberta, o leiteiro entra, abastece a vasilha vazia de leite, né, a vasilha vazia, né, para o leite, e faz isso seguidamente. Bom, então o romance se abre com essa situação pós-discussão entre o leiteiro e o protagonista. O leiteiro ameaça, fala, olha, lhe dou mais um dia. Bem, lhe dou mais um dia, se amanhã o dinheiro não estiver embaixo da vasilha, o dinheiro não me for pago, é suspenso o fornecimento do leite. Isso agrava, não é? Essa tensão vai se agravando, quando então o protagonista entabula discussões com a esposa, e aí a gente fica sabendo que tem um menino, um menino de 4 anos, não é, que é dependente desse leite. Então o problema ele vai crescendo, ele vai ficando mais forte. Bom, Nasiazeno, então, o protagonista, sai em busca de recursos para pagar o leiteiro. Nasiazeno não tem com o quê? Na verdade, Nasiazeno é uma sucessão de dívidas. Então, o que Nasiazeno pensa? Ele pensa no expediente da solidariedade. Ele sai contando com a ajuda amiga, contando com o empréstimo, em primeiro plano, e depois, em outros planos, outros recursos. Quais seriam os outros recursos propostos por mais 2 ou 3 personagens que se juntam nessa busca? Quais são os personagens? Ao lado de Nasiazeno tem Alcides, Duque e Mondina. Personagens, não é, que pertencem a uma mesma escala social de Nasiazeno, acossado frequentemente por dívidas, não é? Mas, diferentemente do protagonista, não é, que é funcionário público, baixo funcionário público, esses outros homens são homens que vivem de expedientes informais, não é? Vivem não chegam a entrar para o crime, mas tangenciam na contravenção. Vivem de corretagens, vivem de agiotagem, vivem de pequenas trocas, vivem de jogo, não é? O jogo do bicho, o jogo da roleta, tudo isso vai aparecendo no romance. Romance muito interessante, um romance curto, 28 capítulos, que a gente pode também chamar de segmentos, não é? Em que há uma técnica extremamente interessante. Bom, a Débora já adiantou, não é? Aliás, é um problema, ou é um ponto central da análise dela, a questão do ponto de vista. A gente tem aqui também uma interessante, porque Os Ratos é narrado em terceira pessoa, não é? Mas através do
artifício do discurso indireto livre, não só ele, mas vamos resumir assim, o ponto de vista desse narrador está aderente, não é, ao personagem. Estou usando aqui com impropriedade os termos, de certa forma, ponto de vista, né, Simone e Débora, vocês que estão tecnicamente lidando com isso. Então, o discurso indireto livre está muito presente no romance. Fala-se em terceira pessoa, mas a gente, né, sabe o que Nasiazeno pensa. Muito bem. Desses 28 segmentos, nós temos que há a procura do dinheiro todo dia, e mais ou menos no capítulo 20 há um corte na narrativa. Esse corte na narrativa tira o personagem do espaço onde ele estava junto aos seus companheiros, não é? E já o projeta em casa à noite. Em casa à noite para jantar e dormir, tendo obtido a soma de 53 mil réis. Muito bem. Pensemos então que já está resolvido o problema, então aí o romance dá por acabado, mas não, né? Dionélio Machado é um escritor muito sofisticado, desculpe, a gente essencializa muito, né, o objeto da gente. E o que faz então o Dionélio? Cria um outro problema, e é justamente dessa parte do entrecho que sai o título do romance, Os Ratos. Nasiazeno chega com, não é, a soma dos 53 mil réis para deixar para o leiteiro, que no dia seguinte, se não encontrar, não vai entregar o leite, e mais um excedente que ele conseguiu aí através de o reempenho de um anel. Eu não sei se para vocês é familiar esse termo, penhor, penhorar bem, penhorar, não é? O penhor como uma estratégia de obtenção de recursos, não é? Você tem algo que pode ser avaliado objetivamente, uma joia, no caso aqui é um anel de bacharel, está precisando de uma grana, vai lá na loja de penhores, não é? Do penhorista, e troca aquele objeto por um valor que o penhorista estipula. Bom, nós sabemos, não é, como é que essas coisas se operam. Quem pede o dinheiro, quem precisa do dinheiro está sempre muito apertado, o penhorista não é, se prevalece muitas vezes, não é, desvalorizando ou sobrevalorizando conforme o interesse. Não é? Muito bem. A ideia, então, era pegar um anel de um dos colegas, né, do Alcides, e reempenhá-lo em outro lugar para obter o valor. E foi assim que foi obtido o dinheiro. O anel foi reempenhado. Reempenhado numa estratégia um tanto interessante. Nesse grupo, Nasiazeno, Alcides, Duque e Mondina. Mondina é circunstancial. Mondina é um rábula. O rábula é uma figura presente no direito brasileiro no momento em que havia uma insuficiência de bacharéis ou de formados, não é? Para atuar tecnicamente como operador do direito. O rábula era um provisionado, era um homem que, devido à prática forense, à militância forense, devido à prática advocatícia, embora não fosse bacharel, ele recebia uma titulação, uma carta provisória, uma habilitação para atuar em trabalhos forenses como se fosse um bacharel, como se fosse um bacharel em direito. Muito bem, muito bem. E o que nós temos aqui, então? Temos que Mondina, que está ali circunstancialmente naquele grupo, Mondina, que não pertence àquele grupo e está colocado ali pelo Duque, o grande amigo do Nasiazeno, o formulador das estratégias, não é? Não sendo bacharel, ao olhar aquele anel de bacharel desempenhado, não é? Os olhos brilham. E é a partir daí, então, que o Duque, o formulador da estratégia, fala: esse é o cara para quem eu vou reempenhar esse anel que nós tiramos. Detalhe, para você desempenhar um objeto, você precisa pagar o valor equivalente, não é? Muito bem. A malandragem, não gosto de dizer, mas a estratégia, ela é tão eficaz, não estratégia, mas tática, não é? Michel de Certeau falaria tática. A tática, ela é tão bem formulada que o dinheiro para desempenhar o anel é o Mondina que oferece,
né? Então vai o Alcides lá e fala, eu quero meu anel de volta, está aqui o dinheiro, dá o anel. E depois o anel é reempenhado ao próprio Mondina, ou seja, ele empresta o dinheiro do anel que ele depois vai tomar como penhorista. Quer dizer, é uma trama de negócios informais e é com isso que o meu trabalho lida. Bom, então, a segunda parte do romance que eu estava dizendo para vocês, ela é muito interessante. Nasiazeno chega em casa e, tendo a soma devida e mais um excedente, ele não consegue descansar, ele não consegue dormir. Por que ele não consegue descansar? Ele não consegue dormir, e os 8 últimos capítulos do romance, desses 28 segmentos, vão tratar exatamente dessa situação. Porque ele tem, não é, aquilo que a professora Cleusa vai chamar de obsessão miúda, não é, uma forma de acometimento psíquico, não é, ele tem uma espécie de pesadelo. Ele ouve ratos roerem o dinheiro que ele deixou para o leiteiro no dia seguinte. Ele ouve os ratos, uma espécie de alucinação, não é? Então, ele passa a noite inteira tendo esse pesadelo de que ratos estão roendo o dinheiro. Do ponto de vista da narrativa é muito interessante, do ponto de vista estrutural é muito interessante, porque aquele corte que houve no capítulo 20, não é? E várias elisões que ocorreram, vários procedimentos, não é? De não mencionar, não fazer o relato em detalhe, por exemplo, da obtenção do dinheiro, vai sendo introduzido na forma de flashback durante esse momento de vigília do personagem, em que ele tem esse sonho horrível que estão roendo o dinheiro. Não, o dinheiro não é roído, felizmente, e não é, o personagem consegue dormir quando ele ouve, já ao amanhecer, o leiteiro despejando o leite na vasilha. Tá? Me interessou no trabalho, na verdade, o meu trabalho parte de... Meu trabalho parte, na verdade, de um ensaio, não é, que explora a forma circular do romance, não é? A figura circular aparece demais. Um ensaio que é do Murilo Marcondes de Moura, que é o meu orientador nesse trabalho. Então, eu vou passar agora a leitura rápida, só para a gente dar um caráter um pouco, formalizar um pouco mais isso que eu comentei com vocês, e em seguida a gente passa ao comentário da Simone, a mediação da Simone. Bom, então, rapidamente, vou fazer essa leitura aqui, depois da exposição da Débora tão espontânea, eu fico até constrangido, Débora, né, de ficar lendo. Algumas coisas eu cortei para não repetir também, tá? Lidou mais um dia, essa é a sentença, lidou mais um dia, tá, entre aspas, hein? Essa é a sentença do leiteiro em tom de ameaça, reproduzida pela mulher do Nasiazeno Barbosa, em discurso direto, num presente muito próximo à sua enunciação. Esse é o início ao móvel da busca obsessiva pelos 53 mil réis dos ratos. É a necessidade de não ter interrompido o fornecimento de leite, trazida ao leitor pela dramaticidade de argumentos de uma mãe aflita, que faz com que o protagonista saia perambulando pelas ruas de Porto Alegre. Esse é o leitmotiv do enredo, funcionando como travação a uma bem armada estrutura, toda ela convergente para esse bloco metonímico de pessoa e tempo, verdadeira obsessão do protagonista. O leiteiro lidou mais um dia. O relato dessa busca incessante traz patente a composição modernista, vazado em linguagem dessubstancializada, isso que a Débora falou sobre a recepção crítica do Louco do Cati, ocorreu também com os ratos em menor escala, porque a radicalidade formal do Louco do Cati é muito maior que a dos ratos. No entanto, já no primeiro romance houve, não é, uma crítica mais conservadora, como a do Moisés Velhinho, um crítico gaúcho, ou... Bom, eu tenho medo de chamar o Ivan Lins de... Mas naquele momento, no Diário da Crítica, né, ele se pautava em... Álvaro Lins, perdão. O Álvaro Lins também, né, dizendo que uma linguagem tão descarnalizada, que
basta, não é? Chegando ao esqueleto, não é possível literatura só com o esqueleto da linguagem, enfim, não é? Mas o que isso reverbera, essa linguagem dessubstancializada? Ela demonstra aquilo, né, que o Cândido, o Lafetá e toda a nossa tradição uspiana lida, né, com muita frequência, que é a rotinização dos procedimentos e das conquistas formais nesse segundo modernismo daquilo que foi conseguido no primeiro modernismo. Não é? Essa abertura, não é? Esse projeto estético de vanguarda do primeiro modernismo, como é que ele reflui, então, como é que a gente tem entendido ele refluindo sobre a prosa modernista do segundo tempo do modernismo? É justamente isso, né? Produzindo esse tipo de enredo, ou essa exposição de enredo. Bom, nessa incessante jornada de buscar o dinheiro, encetada pelo protagonista, surgem elementos que aparecem incidentalmente da história do momento político brasileiro, como da história universal, como quadro interno do romance. Então, por exemplo, John Elliot era um leitor assíduo, fanático de jornais, e isso entra, não é como a crônica jornalista, não como forma, mas como tema, ela entra para dentro do romance. Então, frequentemente você tem, dou aqui 2 exemplos, discussões, não é, ou só fio, né, do que está sendo discutido. 2 personagens, num determinado momento, estão no café esperando os outros que foram tentar dinheiro com um agiota, estão conversando sobre a nacionalização das zonas coloniais, sobretudo coloniais alemãs do Rio Grande do Sul, um tema urgente do momento. O outro personagem pergunta: você foi àquela mascarada que houve essa semana aí nas ruas? O outro responde: não, eu não fui, porque as coisas começam assim, nessa mascarada, e terminam num banho de sangue, como foi na Alemanha, ou como foi na Alemanha. A gente sabe que nas noites em que o Jonelli Machado estava escrevendo o livro, ou um pouco antes, há fatos relacionados à ascensão do nazismo, não é? Ao qual possivelmente o personagem possa estar se referindo, mas não é, isso é a maneira como comparece, não é, nos quadros internos do romance, a preocupação política do Jonelli Machado, tá? Muito bem. Esse romance, então, não vai configurar formalmente um desenho circular de elementos estruturais de tempo e espaço, além das imagens de circularidade que perpassam o romance. É a moeda, é o pires, é a lua, é o relógio, é a cara branca da Adelaide, não é? Muita, a figura circular, ela está muito presente. Bom, e qual é, então, o meu entendimento? Que o desenho do círculo, ele entra para a forma do romance, condicionando a estrutura circular, e ele contempla também, não é, um exercício de papéis alternados do protagonista. No giro de 360 graus, Nazianzen Barbosa é pai de família, marido, funcionário público, homem livre e subordinado à cordialidade e ao favor, contraventor de bicho e na roleta, vendedor de vidros, é uma antecipação da preocupação com os recicláveis, talvez, não sei, não é? E um herdeiro de carências. Ao longo do romance, o que a gente vê? Que, na verdade, aquela não é a única dívida do Nasiazeno, aquela é uma entre tantas dívidas do Nasiazeno, algumas inclusive atuais naquele momento, pendências que ele não pode resolver, por exemplo, pagar o tratamento médico do médico que tratou do filho dele, não é? Ou então pagar o sapateiro que realizou trabalhos e pegar, resgatar um dos pés do par de sapato, porque o sapateiro, na medida em que ele não pagou só parcialmente, deu um pé do sapato e falou: o outro você vem buscar quando você tiver o dinheiro inteiro do trabalho, tá? Então, vamos lá. Nesse segmento de um dia em que se passa a ação do romance, é somente na passagem final, última linha do texto e manhã do dia seguinte, em que Nasiazeno ouve o despejar do festivo do leite e a sua lúgubre jornada tem fim. Nem mesmo após ter obtido a sona, na boca da noite, Nasiazeno deixa de ser acometido pela tensão. Nas alternâncias entre sono e semivigília, sobrevém o pesadelo em que ratos consomem o dinheiro do pagamento colocado sob a vasilha.
É como se o desfecho falseasse a resolução da tensão progressiva à vida há algumas horas e recolocasse o estado de inadimplência. Só que dessa vez não aponta para uma luta atual ou nem futura, não é? Ele aponta para o quê? Para uma espécie de cansaço do protagonista, ou sei lá, a própria piração dele, como algumas análises vão dizer, tá? Acabou? Só mais um minutinho. Bom, Dionélio Machado integra o grupo de romancistas cuja historiografia literária classifica como, né, romance de 30. Não porque muitas de suas narrativas produzidas no correr dessa década, mas porque, né, esse tema a gente já tem, porque muitos autores ainda são caudatários do romance que se produziu nesse momento. Né? Um romance muito vigoroso. Né? A gente tem o caso do Louco do Cati, tem o caso do Cornélio Pena, não é, que está escrevendo um pouquinho depois, estava falando com o Eduardo, o caso do Lúcio Cardoso, não é? Bom, muito bem. Os Ratos apresentam um ponto alto, não é, nessa década, e entre produzido nos decênios, chamado de romance social ou empenhado por oposição a um outro segmento de romances nesse momento, designado pela crítica como psicológicos ou intimistas, né? O desenho do círculo, além de varejar no enredo, ele determina ou ele condiciona uma espécie de estrutura circular dos ratos. O dinheiro tão perseguido não aparece, no entanto, sob a forma de circulação monetária, mas sim através daquilo que, no meu trabalho eu me detenho um pouco mais sobre isso, é um conceito formulado por Marx, mas que ficou para a economia, mesmo entre os economistas liberais, que é o conceito de capital fictício. O que é o capital fictício? Vocês têm ideia? É o crédito, não é? É o crédito. É essa espécie de antecipação de um valor cujo lastreamento, não é, ele é duvidoso. A gente sabe que se nós todos corrermos ao banco e retirarmos o que nós temos do banco, certamente a instituição bancária não terá para nos oferecer aquele valor, não é? Por quê? Porque o dinheiro está circulando, tá? Muito bem. Na constituição formal dos ratos, importa notar que, longe de duplicar a matéria histórica que lhe era contemporânea ou a realidade social historicamente localizada, o romance operou não com espelhamento, né, mas com a formalização ou redução estrutural de dados externos, de um momento histórico que, de um lado, se buscava atualizar a vida nacional em várias esferas, estamos falando da era Vargas, não é? Tanto o provisório quanto o Estado Novo. O romance buscava atualizar a vida nacional em várias esferas. Por outro lado, também refazia um traçado de manutenção da desigualdade e de não integração de parcelas substantivas da população. É o caso de Nasiazeno, Duque e Alcides, não é? A Ordem. Esse mesmo romance configura formalmente vicissitudes da especificidade do que essa modernização política teve também de modernização conservadora a partir da Revolução de 30. Perfazendo um desenho que eu entendo, né, como um desenho circular aí de vicissitudes históricas. Não é... Talvez pensemos aqui naquela possibilidade que a história só se repete como farsa ou como tragédia, não é? No caso do romance, Os Ratos, eu acho que está mais ou menos apontando, embora eu ainda não cheguei nesse momento do meu trabalho, para uma espécie de trágico. Uma espécie de trágico, não é? A modernização conservadora coloca isso para a gente, não é? O que o Estado Novo, ou o que Vargas, naquele momento, trazia de novo para aquela camada, para aquela franja social a qual pertencem aqueles personagens, a qual pertence o protagonista. Tudo bem, gente? Então isso é só uma palhinha do que eu tinha para falar sobre minha pesquisa. Muito obrigado pela atenção de vocês, viu? Obrigada, Débora, ao Fábio. As minhas considerações, depois eu abro para as perguntas. A princípio, eu acho que eu posso fazer uma consideração que envolve os dois, e depois algumas coisas mais específicas para cada um de vocês. Bem, tanto o Louco do Cati quanto Os Ratos, não é, são romances de 30.
entendendo romance de 30 na acepção do Luiz Bueno, que o romance de 30 é o romance da década de 30, da década de 40, e um pouquinho pode ultrapassar um pouco disso. Quer dizer, a experiência do romance de 30 está ali expressa, né, nos dois romances, efetivamente. E, muito embora as exposições e o foco de vocês seja diferente, né, eu percebo que, de algum modo, os dois perceberam a importância, não é, no Dionélio, que para mim é fundamental para captar o Dionélio, que é a questão do narrador. Né? Então, a questão do narrador. No caso da Débora, ela fez do complexo que envolve o narrador e articula o narrador, então, com outros elementos da narrativa, o centro do seu trabalho, que é a ideia do ponto de vista. Né? Então, me parece que isso é só uma constatação mesmo para pensar o Dionélio Machado. A questão do ponto de vista é fundamental, porque ele tem uma estruturação enigmática, né, do enredo, lacunar, fragmentária, né, mais fragmentária ainda no Louco do Cati. Então, a questão do ponto de vista, de fato, ela vai envolver a pergunta sobre o narrador e os aspectos ideológicos, né, os aspectos contextuais, que eventualmente estão ali, de algum modo, elaborados. Né? Então, de fato, a questão do ponto de vista acaba envolvendo tudo e vocês terão que enfrentá-la. Né? Então, são obras diferentes, têm faturas diversas, mas o narrador, quem conta, quem fala, como conta, né? No caso do Dionélio é tudo. É tudo. Né? Porque a história, né, por si só, vocês tentam contar e, na verdade, para quem não leu, acho que, né, quer dizer, o que é o romance? O romance é o modo como, né, no caso do Dionélio, muito o modo como é contado. Então, isso é um aspecto que acho que une os dois, né, enfim, que eu acho que vocês já estão abordando, já perceberam que é importante, né, eu só queria constatar. E a segunda parte, então, das minhas considerações, que aí eu acho que vai ter desdobramentos diferentes para os dois, é um outro aspecto do romance de 30, né, que vocês também perceberam e colocam como central na pesquisa de vocês. Esse segundo aspecto eu percebo que ficou mais nos resumos do que na possibilidade. Vocês não conseguiram muito falar deles, mas é natural. Mas o Fábio, que também não conseguiu chegar muito ao âmago do seu trabalho, né, que eu conheço por outras circunstâncias. Que seria a questão do desvalimento social. Né? Quer dizer, como o romance de 30, de certo modo, privilegiou então esses personagens à margem aí da estrutura social, né? Os loucos, as mulheres, não é? O sertanejo, né? Os desvalidos de toda sorte. Operário, né? Principalmente. E daí, no caso da Débora, né? Ela... A especificidade, então, né, da pergunta iria no sentido de pensar o louco do Cati do ponto de vista desse... Qual a especificidade do desvalimento do livro O Louco do Cati, né, e talvez até do louco do Cati mesmo, né, que você menciona como... Né, você fala da relação do trauma, né, quer dizer, ele é um personagem que... Elementos da narrativa nos dizem, não é? De algum modo também tudo muito esparso, né? Que a gente tem que ir montando quebra-cabeça. Que ele foi vítima de um trauma. Esse trauma, muito provavelmente por consequência de uma série de torturas, né? De violências objetivas. E então o trauma e a loucura seriam a especificidade desse desvalido, no caso do Louco do Cati, que é algo um pouco diferente. Então, eu te perguntaria, não sei se você vai abordar desse modo, se você já pensou um pouco nisso, mas acho que, de qualquer modo, para refletir é bom, não é? Como que você poderia ver essa alteridade, né, sob a máscara do trauma e da loucura, não é? Como que isso apreenderia o Brasil? De algum modo, quer dizer, já que o romance de 30, né, essa é a angústia aí, do romance de 30, não é? E direto às questões sociais, do subdesenvolvimento, não é? Então, como que esse desvalido do Louco do Cati seria uma espécie de veículo, né, para captar o Brasil? Porque é um viés e de algum modo isso está ali latente, né? Mas como chegar a isso? E no caso do Fábio, né, a especificidade do desvalimento, que aí me parece que é a parte que você não
você falou, mas você falou de muitas coisas junto, a especificidade de desvalimento, ela está posta muito na... Claro que no asiazeno, que é um baixo funcionário, enfim, que não consegue pagar suas contas, isso está ali também na personagem asiazeno, mas acho que sobretudo no grupo, né? Asiazeno, Duque, Alcides, que é uma espécie de lumpen no Brasil. Então esse grupo que fica às margens da ordem, né? As margens da ordem constituída, as margens, então, do capitalismo organizado, digamos, né? E que, de algum modo, está ligado, então, a essa circularidade monetária, também, de certo modo, uma caricatura do movimento da circulação financeira maior, né? Então, como pensar também esse grupo de desvalidos sob a especificidade do lumpen para pensar o caso nacional, né? Que iria um pouco na sua hipótese da circularidade do romance articulada à circularidade da ciranda financeira, né? Mas enfim, acho que eu falei muito, mas só para também auxiliar a pensar, né? Não sei quem quer falar primeiro. Bem, agradeço a pergunta e as colocações da professora e passo a tentar responder. De que modo a gente pode ver esse louco como uma forma de alteridade que sirva como um veículo para se apreender alguma coisa do Brasil da época, das relações sociais da época? Bom, esse louco, além de ter passado por um trauma, pela loucura, ele é marcado pela incapacidade de reagir diante da realidade. Ele tem dificuldades de percepção, ele tem dificuldades de ver a sua postura, de refletir a respeito daquilo que ele está percebendo pela via dos sentidos e de adotar um posicionamento com relação a isso. É isso que marca a postura dele de passividade ao longo de toda a narrativa. Então ele é sempre levado pelo que os outros estão dizendo, levado pelo que os outros acham que sejam as suas necessidades. Ele é muito marcado por essa ausência de consciência do seu lugar como indivíduo e do seu lugar na sociedade. Nesse modo, cada brasileiro também poderia ser visto sob esse prisma. Um brasileiro desprovido de uma consciência histórica não consegue perceber o que está se passando ao seu redor, o que constitui a realidade da qual ele também faz parte, não consegue elaborar uma reflexão e não consegue agir de modo a modificar a sua atual situação. Então, nesse sentido, o louco parece muito com o povo, né? Com o povo brasileiro que não é só pela questão da educação, mas não tem essa postura de investigar o que aconteceu no passado, de tentar aprender o que está acontecendo no seu presente, para assim refletir e poder modificar o seu futuro. No Louco do Cati, a gente vê que um dos temas de preocupação também do Dionélio é apontar que os personagens não têm consciência histórica. E isso para ele é muito incômodo. Então, ele coloca um personagem que é o Norberto, que vai se contrapor um pouco porque o Norberto tem uma atuação política, o Norberto tem uma consciência histórica, tanto que ele se une ao Louco do Cati a ver que o louco está portando uma moeda que era utilizada na Revolução Farroupilha. Norberto bate o olho e é ali que ele reconhece que esse indivíduo tem alguma relação com fatos históricos, com atuação política, que o texto não deixa claro. Por que o Norberto simpatiza com o Louco do Cati? Bom, Norberto também lá pelas tantas, ele vai dar todo um discurso para explicar o que é o Cati. Como assim? No meio da narrativa, o louco associa ali uma determinada configuração de uma fazenda, ele associa aquilo com o quartel do Cati, sai gritando, é o Cati, e foge para o mato. E aí o Norberto para explicar para as outras pessoas o que é o Cati, porque embora a história esteja se passando no Rio Grande do Sul e não seja muito distante da Revolução Federalista e de quando o Cati atuava, o Cati atua até mais ou menos 1908. A época dos fatos narrados aqui é mais ou menos 35, 36. Então não se passou um tempo tão grande para que o fato já tivesse caído no esquecimento popular. O Norberto precisa explicar para as pessoas o que é o Cati. Então, nesse sentido, o louco não tem consciência e ele fica impedido, desse modo, de ter uma percepção mais aguçada, de refletir e de direcionar seus próprios passos.
E Simone, não sei, Simone, na verdade, né, tem essas coisas também da vicissitude da pesquisa, né? Depois daquele exame de qualificação do qual você fez parte, as coisas mudaram muito, Simone, né? Eu diria para você, e isso tem sido também um problema para mim como pesquisador, não é? Porque há 6 meses de depositar meu trabalho, não é? Eu começo a assumir pontos de vistas diferentes através, né, de leituras que eu tenho feito. Então, por exemplo, que pontos de vistas diferentes? Eu não sei, não então eu vou... Breve relato. Começo estudando romance, não é? Pensando muito pouco, Simone, na reatividade que esses... no que significa a reatividade desses personagens, não é? Tá certo, eles são sim, não é? Homens que pertencem a essa franja mal constituída em termos de cidadania social, econômica, não é? Mas há representações de resistência, não é? Eu tenho um pouco... Eu fui tirando o caráter de vitimização, não é? Que o meu olhar sobre esses personagens, né? O bicho, a roleta, não é? Os expedientes até menos honestos ou que tangenciam, não é? O mundo do crime, não é? Eles significam uma forma de resistência, não é? Então, assim, pensar em termos de vicissitude histórica brasileira, não é? Ora, eu acho que eu posso ter várias entradas para isso, né? Uma delas seria que talvez, né, a proliferação de meios, né, de táticas à margem do formal, não é? Tem a ver um pouco com, né, o nosso caráter de má constituição, né, histórica, ou essa dificuldade histórica. E, por outro lado, não é uma entrada não economicista que eu encontro talvez mais cultural. Por que não essa coisa, não é, essa coisa vibrante do brasileiro, não é? O brasileiro que se vira, que vai lá, que faz, não é? Então, eu não sei direito, Simone, sabe? Sinceramente... Mas a coisa da modernização conservadora, você podia, né, sim, de algum modo, podia aproximar disso. Não certo, sei, né? certo. Porque afim ao que você está pensando também, né? Então, mas a modernização conservadora, me parece que ela coloca problemas, causas, não é? Que são respondidas, não é? Por esses personagens, por expedientes muito longe de qualquer modernização, porque a modernização ela é institucional e esses homens estão fora da ordem institucionalizada, nesses expedientes de obtenção de dinheiro, né? Então, não sei o que eu te digo, não. Bom, abrimos para perguntas. Ninguém? Bom, então antes de terminar, só fazer um comentário da sua resposta. De algum modo também o quartel do Cati, né, sendo relacionado a determinada época e consequentemente à opressão, né, de algum modo é possível que esteja dialogando também com a repressão mais próxima da intentona, né, da qual fez parte o Dionelli. Daí então, enfim, diversos expedientes no Brasil que funcionam do mesmo jeito, que tem a ver com essa sua inferência do esquecimento, né? E da alienação e do sujeito esvaziado, né? Exato, e nesse sentido, a grande preocupação do Dionélio é que algumas coisas assim ruins que tinham acontecido na história, elas, por conta desse esquecimento, dessa falta de consciência, elas acabam ganhando espaço para acontecer novamente. Então, essa coisa da violência do quartel do Cati, ela está presentificada na violência do Estado Novo getulista, na perseguição dos comunistas, enfim. Inclusive tem algumas leituras do Louco do Cati que veem a trajetória do Louco como uma alegoria do próprio Partido Comunista, né, da tentativa de se organizar no país e que acaba ficando um tanto quanto débil. Da Maria Helena, né?
No livro também tem essa referência à Revolução Farroupilha, e lá para frente é uma referência ao fato que está acontecendo na época, que é o cerco das tropas franquistas à cidade de Madrid. Né? E os personagens ali estão comentando o cerco de Madrid, e eles não conseguem associar o fato a ocorrência de exatos 100 anos antes. A cidade de Porto Alegre foi cercada pelos farrapos. Então, exatos 100 anos antes, e ninguém faz essa associação, e estão ali comentando o contexto internacional. De algum modo, a gente vê que essa postura ainda permanece aqui no Brasil. Temos aí a moda do momento é criticar a eleição americana do Donald Trump, e a gente não pensa nas questões que a gente tem aqui, né? Então, todo mundo virou comentador do que aconteceu lá fora, mas será que a gente também nunca elegeu uma figura estranha para postos de comando? A gente também poderia se fazer esse tipo de questionamento. Então, essa ausência de consciência, essa ausência de reflexão é uma crítica do Dionélio, e isso está exposto com esse louco. Só que o louco tem em seu benefício a questão de que parece que ele não é capaz de fazer isso. Será que nós não somos capazes de fazer essas reflexões? Oi. Aproveitar que ninguém perguntou. Pois não. Eu fiz uma leitura recente Sim. dos Ratos, e eu fiquei muito encantado com a forma do narrador. Certo. Inclusive a arquitetura da cidade de Porto Alegre. Sim. Saltou muito aos olhos, assim, por conta do posicionamento dele fora disso. Sim. Então é lógico que eu não quero tornar Naziazeno vítima de nada. Certo. Mas eu não notei na leitura que ele teria sido um agente corrompedor ou alguém que tivesse roubado aquele dinheiro, entendeu? Certo. Eu acho que, de alguma forma, ele foi uma vítima. Sim. Pelo menos eu fiquei com essa ideia. Não sei o que você acha, mas assim, pra mim, ele foi uma vítima de alguém que fez aqueles negócios todos com ele ao longo do dia, dos empréstimos, dos jogos, das tratativas todas, mas pra mim não ficou registrado que ele teria passado a perna em alguém. Pelo contrário, eu acho que ele pode ter sido vítima de algum golpe também. E aí, nesse caso, ele seria uma vítima sim. Certo. Porque na cabeça dele, aqueles ratos surgem como uma espécie de pesadelo mesmo. Como, será que eu vivi aqui ao longo desse dia que me transfigura dessa forma a realidade? Né? Então, eu queria... Talvez eu não tenha pego isso na minha leitura. Certo. Mas eu não vi nada assim de... necessariamente jeitinho brasileiro no jeito dele, não. Eu achei que ele, de alguma forma, tudo bem, tinha a trupe ali que estava se virando, mas eu achei que tinha mais ironia e crítica. Sim. Tem bastante. Do que propriamente, sei lá, eu o vi como vítima, sim. Certo. Olha, do grupo de personagens, né, Naziazeno, Duque e Alcides, ele talvez seja mesmo, não é? O que menos recorre a esses expedientes, ou nesse sentido talvez ele seja mesmo, não é, uma vítima. Também, não sei se você notou, ele, não é, a gente está fazendo aqui muito, né, tábula rasa das coisas, dizendo, não, eles não pertencem ao mundo institucionalizado, mas o Naziazeno, dos três ali, ou dos três, vamos lá, contando Mandina, é o que está, não é, mais próximo ao mundo institucional. Ele é funcionário público, não é? Então, ele realmente não vive, não é, só de expedientes. Ele tem uma profissão, não é? No entanto, no próprio relato, né, no próprio trecho, fica muito claro que o seu trabalho não tem muita importância. Ele leva um atraso de uns bons 10 meses, consiste em copiar notas de faturas numa grade. Ele faz anotação contábil, não é? Ele é uma espécie de guarda-livros. Eu acho que ele propriamente não é? E o romance está claro, o narrador diz que ele, Naziazeno, não gostava assim, né? Ele preferia pedir, porque ele gostava de exibir uma pobreza honesta. Mas veja, não é? No momento do aperto, ele vai para uma roleta clandestina, né? No momento do aperto, né, ele vai para empréstimos que ele sabe que ele não pode saldar, não é?
Então, ele não tem aquela espécie de expertise que os outros têm, né? Não sei se você se lembra uma passagem em que o Alcides fala: o Nazianzeno é o seguinte, olha, eu tenho uma grana para receber de um cara lá, de um corretor, vai lá no Andrade e cobra ele, porque eu não recebi a minha parte, não é? Aquela cena, aquela passagem é fantástica, não é? Porque ali há o máximo de concentração de cinismo, não é? Que poderia haver no homem, não é? Quem está me cobrando? Quem? Não é? Ver aquele cara ali acabado, todo suado, não é? Transtornado, porque de correr embaixo do sol quente atrás do dinheiro para comprar o alimento. Então, assim, eu penso que... bom, o Dionélio Machado, quando foi perguntado sobre o Nazianzeno, sobre o protagonista dos ratos, ele fala: olha, o Nazianzeno é um cara parado, não é? Com um pé na barca, né, da ideologia da direita e o pé na barca da ideologia da esquerda. Então, eu acho que o que caracteriza o Nazianzeno, não é, se fosse possível a gente reformular os termos, não é propriamente a vitimização, não é? Eu acho que é o imobilismo, não é? Porque, pensemos, né, se fôssemos fazer um perfil ideológico dos funcionários, ele também não discorda daquele mundo. Ele rejeita mais do que os outros aquele mundo, não é? Tanto que quando ele vê um colega portando um casaco possivelmente alugado, não é? Ele fala: nossa, mas que coisa estranha, né? Olha esse casaco marrom, descombinado com a calça, não faz parceria com o chapéu, não é? Como uma pessoa tem coragem de portar uma roupa assim, né? Então, eu vejo assim, em Nazianzeno sobram os restos de dignidade, sabe? De vergonha, não é? De retraimento, né? Os outros não. Os outros são malandros, mas o protagonista... Malandro, eu tenho um pouco de medo de dizer isso, né? Depois do Dialética da Malandragem, mas vamos lá. Os outros recorrem a esses expedientes, dos quais ele, Nazianzeno, não discorda. Ele é o beneficiário indireto desses expedientes. Perdão, nesse caso, direto desses expedientes. E ele deixa claro, ele não faz porque ele discorda totalmente, mas é porque lhe falta energia, não é? Eu acho que ele seria mais talvez aproximando um pouquinho com aquela figura que o Mário de Andrade analisou, né, no movimento modernista. Talvez ele tenha esse aspecto do desfibrado, sabe? Esse fio condutor de personagens como Luiz da Silva, do Angústia, não é? Como o Belmiro, do Manuense Belmiro, não é? Esses caras que estão aí, não é? Meio que travados, assim, de certa forma. Na verdade, quando ele faz várias lembranças, ele cita várias vezes o fato de ele estar devendo ainda a consulta que salvou. Isso, o tratamento ele está devendo. Ele vai cobrar esse amigo, ele também tem um embate social muito forte, porque ele encontra a filha dessa pessoa para ele cobrar, e ele vê a situação que aquela pessoa está vivendo, que ela está toda endividada também, e aí ele não tem coragem de cobrar, ele volta. Nessa hora, você percebe que ele tem uma ética humanizada. Quer dizer, foi dado tintas de um bom caráter a ele. Que ele está pagando as suas dívidas, ele está indo trabalhar, ele tem a sua família. Agora, o traço que eu vejo maior nele é de uma ingenuidade irrecuperável, incontornável. Ele é ingênuo, mas ele é muito ingênuo. Por isso que eu imaginei a ironia, porque eu imaginei que será que ele não está vendo que ele vai cair num outro buraco, entendeu? E ele cai, exatamente talvez por essa aspiração à direita. Justamente essa circularidade que eu identifico, esse cair várias vezes em buracos. Obrigado pela contribuição. Agradeço a presença, encerramos essa mesa e convido para a próxima mesa aqui, já deveria ter começado. Obrigado.